Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que acompanha e prestigia o canal Jumozão. Desde já, muito obrigado pela sua visualização. Vou bater aqui no microfone, tá tudo bem. Tá. Querido, vamos analisar esse esquema aqui da Polivox. Antes, deixa eu lhe falar que eu procurei, olha, alguma imagem dele. Se você que assistiu o vídeo tiver alguma imagem dele, como é que ele era, você por favor envie aí, coloque o link, que eu gostaria de ver. Eu procurei vídeos também, ó. Só tem de outros modelos. O 800 eu não encontrei, o VM 800 tem BM aqui, mas já é parte de microfone, ó. Não tem nada a ver com Polivox Power, não encontrei nada mesmo. Vamos aqui analisar o esquema. Sempre quando eu vejo um esquema com algo interessante de se comentar, eu trago aqui pra gente. Às vezes é importante a gente aprender como é que é a proteção, como é que esse aqui, por que esse aqui utiliza certos componentes que eu não estou acostumado a ver nos amplificadores da atualidade. Se você pegar o amplificador do Mercado Livre, vendido, aquele do Rocola, do colombiano, aí você vai ver certos componentes que estão ausentes lá. Aí você encontra ele nos projetos antigos. Tudo que você tem que levar em consideração é o tempo em que foi construído, os alto-falantes que se tinha, as fontes que se tinha, o público que se queria alcançar, o que era absurdo. Todas essas coisas a gente tem que pensar. Quando a gente vê um esquema antigo assim, a gente não pode pegar e querer entendê-lo para a atualidade. A gente tem que colocar as informações da época em que ele estava vigente. E todos eles, por exemplo, se forem montados esses esquemas, hoje sempre lhe darão um bom som, mas eles não darão bastante som, porque eles não são muito potentes. Não eram muito potentes mesmo, porque era muito difícil. Eu lembro que os sons, os PAs, tinha aqueles Novik 150 watts, aquilo ali, meu querido, era para arrebentar aí, aqueles ventiladorzão lá nas potências assoprando lá os amplificadores, o Polivox, Voxman também. E era assim, a gente sempre tem que pensar assim, nunca querer atualmente entender, no tempo que se chama hoje, entender esses amplificadores que foram feitos na década de 1980, tá? Pois bem, amplificador bem simples, classe AB, com proteção contra curto e proteção contra sobrecarga. A única diferença que você vai ver entre esse circuito e lá, no sentido de excitação, você vai ver esse acréscimo aqui, olha. Esse circuito bem aqui, ó, que é a proteção contra a sobrecarga. E você vai entender. A proteção contra curto é simples, né? Há um resistor que tem limiar, ou seja, ele pode ser calibrado para começar a entrar em ação a partir de certa situação. Então o resistor de 470R, com ajuste, ele fica monitorando o resistor de ponto, aqui é ponto 56, ó, ponto 56 resistor, para quando a tensão aumentar, armar o transistor, ele conduzir e forçar o transistor excitador para o corte, forçar. Sempre eu lembro isso, não vai conseguir, mas ele vai lutar nesse sentido, para que continue sim uma corrente muito forte nos transistores de saída, mas não a ponto de destruí-lo, tá? Isso aqui já é muito conhecido, já falei em vários vídeos, tá? A mesma situação aqui no semiciclo negativo, resistor de 470R monitorando o resistor de saída, aquele de fio, ponto 56 no caso aqui. Lembrando que no máximo você teria alto-falante de 4 ohms, tá? 4 ohms, deixa eu ver se ele... Deixa eu me lembrar que eu estava vendo tudo já aqui. Ele, não sei se ele oferece para sistema, não. Aqui é apenas um alto-falante, tá? Um só alto-falante, não é um sistema. Aqui, olha, ele não abre essa opção para um sistema. Por isso que eu queria ver assim no algum vídeo como é que era a parte de trás dele, para eu entender isso. Mas aqui, pelo que eu estou entendendo, é apenas admitir a um único alto-falante e de 8 ohms. Então, já que é 8 ohms, aí você vai entendendo porque você tem ponto 56 aqui, tá? Se você tem uma baixa impedância de saída, esses resistores aqui eles têm que há um certo casamento deles com a impedância do alto-falante que vai ser admitido.
Aqui não existe o circuito RL, apenas o circuito L, tá? Um indutor de 3 microhenry, tá? 3 microhenry bem aqui, mais aquele circuito de balanceamento que eu chamo também de última proteção do Twitter. Vamos lá. Vamos entender aqui a proteção contra a sobrecarga. Veja o seguinte, eu lhe falei que esse resistor, esse circuito aqui fica monitorando a tensão nos extremos desse resistor. Até aí você já sabe disso, né? Se a tensão subir acima de determinado valor, ela vai acionar esse transistor que vai fazer tudo que eu já falei. No circuito de contra sobrecarga também, olha, veja aqui, nós temos um circuito monitorando um resistor de 100R, olha. Daqui do amplificador de tensão ao resistor de 100R que vai para o excitador e depois para as saídas. Daqui do amplificador de tensão ao resistor de 100R que vai para o excitador e para os transistores de saída, tá? Se desculpe às vezes o amplificador de saída, às vezes eu falo, mistura tanta palavra, se desculpa aí, por favor, dá um desconto. Bora lá. A bootstrap aqui também, tá? Olha, bootstrap aqui de 100 microfarads, tá? Fazendo, reinjetando o sinal positivo no circuito mais adentro do amplificador. E vamos entender isso aqui, olha. Veja, esse resistor ele está sendo monitorado por esse circuito. Aqui vai se desenvolver uma tensão. Você sabe disso? Quando você tem um componente resistivo no circuito, nos extremos dele vai se desenvolver uma tensão. Então é essa artimanha que é utilizada aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, é para proteção contra curto na saída, tá? Nesse caso aqui é para sobrecarga, ou seja, a pessoa abaixou demais a impedância e o amplificador está funcionando. Como é que funciona isso aqui? Tá, você ligou o amplificador, ele está funcionando tudo dentro do normal, não haverá o desenvolvimento de uma tensão suficiente aqui para polarizar esse transistor. Eu não sei aqui exatamente qual é a tensão, mas eu compreendo ser acima de 1 volt, porque eu tenho um resistor de 3K3 aqui, olha, então é mais de 1 volt, talvez 1,4 volts. E essa tensão, quando acontecer nos extremos desse resistor, ela vai polarizar esse NPN aqui, que por sua vez, polarizando, ele vai puxar a corrente daqui e vai baixar essa tensão aqui. Baixando essa tensão, lembre-se que você liga o aparelho, não há o desenvolvimento da tensão, essa tensão, há uma tensão positiva bem aqui, ó, nesse PNP. Havendo uma tensão positiva, eu lanço esse transistor para a região de corte, então não vai acontecer nenhuma tensão nesse ponto aqui. Já a gente vai ver para onde ele vai. Não havendo desenvolvimento de tensão aqui, há uma tensão positiva aqui que polariza esse transistor no sentido de lançá-lo para a região do corte. Ele não conduz, então não há o aparecimento, uma manifestação de nenhuma tensão nesse ponto aqui. Esse ponto vem para cá, olha. Esse ponto vem aqui, ó. O circuito L e o circuito R. Vem para esse circuito aqui, tá? Já a gente chega lá. Veja aqui, tá, o amplificador está funcionando, a impedância está de 8 ohms. Ou vamos colocar aqui, já que ele é para 8, a pessoa colocou 4. Aí começa a desenvolver uma corrente mais animada aqui nesse resistor. Essa corrente já vai desenvolver uma tensão nos extremos dele. Essa tensão será suficiente para polarizar o NPN que está aqui. Polarizando, ele conduz. Conduzindo, ele provoca uma queda de tensão nesse ponto. Havendo queda de tensão nesse ponto, o PNP será polarizado porque a tensão caiu. Então, menos tensão, aí ele passa a conduzir e vai manifestar uma tensão positiva aqui nesse ponto, tá? Isso é bem fácil de entender. Na proteção contra curto, há um resistor monitorado para quando do desenvolvimento da tensão nele, ele vai armar o circuito de proteção contra curto. Na proteção contra sobrecarga, há um resistor monitorado que quando do desenvolvimento de uma tensão no extremo dele, essa tensão acionará um circuito que vai manifestar uma tensão nesse ponto. Para onde esse ponto vai? Vamos diminuir aqui para a gente ter a visão mais ampla. Tá aqui, ó. Canal esquerdo e direito. Aqui você vê só a bobina, tá? A bobina do relé. Aqui, aqui e aqui. Inclusive isso aqui é uma sugestão. Esses relés estão acionando isso daqui, ó, essa chave. Essa e essa, tá? Mais B e menos B. O que acontece? O amplificador
direito ele é representado apenas pelo símbolo de amplificador, indicando que tudo que tem aqui está aqui, tá? Então ele pega, usa pelo menos a entrada mais B menos B, a saída e o sinal de monitoramento aqui, ó, que vai para a proteção contra a sobrecarga. Vamos lá. Houve um excesso de corrente nos transistores por terem abaixado a impedância dos alto-falantes. Aí houve o desenvolvimento da tensão no resistor de 100R. Tudo que eu lhe falei, aí vai aparecer uma tensão aqui. Essa tensão ela se manifestará num desses dois pontos aqui, dependendo de qual canal que aconteceu o evento. Tá. Vamos primeiro partir do princípio que não há tensão nesse ponto aqui. Se não há tensão nesse ponto aqui, olha, preste atenção, não há tensão acontecendo nesse ponto, significa o quê? Significa que esse transistor bem aqui, olha, ele não está polarizado para conduzir. Não estando polarizado, essa tensão aqui continua alta depois da queda de tensão desse resistor de, vamos lá, de 470K. Então a tensão continua alta. Continuando alta essa tensão, esse transistor está polarizado conduzindo. Conduzindo esse transistor, ele vai polarizar esse transistor e vai energizar o relé. Então, quando eu ligo, o relé está energizado. É aqueles amplificadores que a gente liga, a gente escuta um baque, né? Quando eu ligo o amplificador, o relé está energizado. Por conseguinte, ele está mantendo os alto-falantes ligados, RL1 e RL3. Daqui o 2 e 3, que são justamente esse 3 e o 2, tá? Ó, por que tá ligado, ó? Veja aqui o alto-falante, tá? Ligou o aparelho, aparece a tensão nos pontos que tem que aparecer, o relé está energizado e os alto-falantes estão em ação. Agora vamos lá estudar o evento sobrecarga. Houve a manifestação da tensão aqui por uma sobrecarga, baixou-se demais a impedância do alto-falante, apareceu uma tensão nesse ponto. Essa tensão se manifestará bem aqui. Aparecendo uma tensão bem aqui, preste atenção, que ela vai energizar esse transistor, vai polarizar. Polarizando esse transistor, ela vai provocar uma queda de tensão nesse ponto bem aqui. Essa queda de tensão vai fazer com que esse transistor deixe de conduzir. Deixando por quê? Porque aqui é um NPN, né? Ele polariza com tensão positiva. Deixando de conduzir, não há mais manifestação de tensão na base dele. Não havendo, não há mais condução, não há mais energia pelo relé. Ele desliga. Você entendeu? Você ligou o aparelho, o relé está energizado. Ele percebeu a sobrecarga, ele desliga o relé. Desligado o relé, o que, é que vai acontecer? Essas alavancas elas vão para outra posição e por conseguinte vai ligar um LED indicando que há sobrecarga, tá bom? É bom você saber disso. Deixa eu ver aqui. É exatamente a saída, vem para cá. O normal ele vai ser ligado no alto-falante, o normal vai ser ligado no alto-falante. Quando der problema, eles até ligaram invertido aqui, né? Os dois para cima, mas um ligado no alto-falante e outro ligado no relé. Esquisito isso, né? Bom, mas esse é o pensamento. Quando há o evento sobrecarga, haverá manifestação de energia aqui. Essa energia vai polarizar esse transistor que vai conduzindo, haverá uma queda de tensão nesse ponto. Havendo queda de tensão nesse ponto, esse transistor NPN deixa de conduzir, deixando de aparecer tensão na base e por conseguinte desarmando o relé. Ligou o aparelho, tudo bem, o relé bate, tá? Houve sobrecarga, ele desliga. Deixa eu ver, modo complementar. O que está aqui? Modo complementar. Indicando que está no dissipador, né? Isso aqui você já aprendeu, né? Que quando você vê esses pontilhados aqui, é que está no dissipador. Se alguém tiver imagem desse Polivox e puder passar um vídeo aí pra gente, seria interessante. Não nostálgico, mas interessante. Aqui o multiplicador de VBE, que vai determinar a corrente de bias,
ou bias nos transistores. O que mais? Amplificador diferencial ordinário. Mais uma vez, olha, nesse caso aqui, deixa eu ver. Nesse caso aqui houve uma filtragem. Olha. Você veja aqui, ó. Veja uma filtragem de 47 microfarads para o terra. Você lembra que eu falei naquele Philips? Havia apenas um Zener sem capacitor eletrolítico, sem capacitor de filtragem. Nesse caso aqui há um capacitor eletrolítico, porque subentende-se que haverá queda de tensão nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, quando o amplificador estiver batalhando ali, batendo mesmo forte no alto-falante, tá? Então, havendo queda de tensão nesses pontos, é interessante ter uma filtragem assim. Há um Zener aqui, né? Você sabe que o diodo, quando polarizado inversamente, ele muta-se num Zener, ou quando ele provoca a própria queda de tensão de 0,7 volts dele, ele é um Zener, tá? O diodo comum. E o que mais que eu tenho para lhe dizer? Bootstrap já falei. Amplificador de entrada. Ele é um amplificador interessante para montar. Assim, ele é um pouco mais elaborado, mas por a questão de você ver isso aqui, ó, a proteção contra curto e a proteção contra sobrecarga, tá? Fácil de entender, né? Não tem muito o que precisar explicar. Resistor monitorado, tá? Aqui não haverá relé desarmando, tá? Não haverá relé desarmando por uma questão no curto. Deixa eu ver, deixa eu falar com mais certeza para vocês. Menos B, não haverá relé desarmando. Fonte e proteção. A proteção ela está mais atrelada à sobrecarga. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma tensão estabilizada nesse ponto que é 15 volts. Olha, esse relé aqui, eu não sei se é aquele de 12 que era alimentado por 15 ou era um relé específico de 15 volts que anteriormente, né, logo no princípio, existia muitas variações. Existia, por exemplo, televisores de 10 polegadas, de 17, de 20, de 21 polegadas. Aí depois padronizaram em 14 e 20, né? Aí relé, existiu várias tensões, sabe? Várias variações. Os eletrolíticos eles tinham várias subdivisões. Aí de uns tempos para cá eles foram limitando as subdivisões. Então possivelmente isso aqui é um relé de 15 volts. Se alguém tiver aparelho e puder confirmar ou me corrigir, sem problema, pode anotar aí. Deixa eu ver mais uma coisa aqui, que eu não quero deixar passar nada. Veja que esse ponto aqui, olha, veja que ele se comunica aqui, ó, com o circuito todinho. Porque aqui eu tenho um sinal que é comum. Peraí que eu não quero falar bobagem aqui para vocês. Pá, alimentação, limiar. Eu não vejo aqui nada que desligue o relé por uma questão de curto na saída. O relé aqui de relé 1A, relé 1B. Mas quais são? Qual é RL1, RL2 e RL3? Tá, aqui eu já não entendi, tá, querido? Como é que funciona esse circuito aqui? Quem é que arma ele? Se alguém puder explicar, sem problema, estamos aqui para aprender junto. Vou ficar até aqui. Alguma coisa, espero não ter falado em precisões. Sempre é possível, tá? Que nunca ninguém sabe tudo. Mas dentro do possível trago informações para lhe municiar de mais conhecimento. Boa sorte!